Dando a continuidade que a equipe anterior apresentou, nós seguimos mergulhados no universo de memórias póstumas de Brás Cubas. A partir do capítulo 39, percebemos um narrador ainda mais irônico e introspectivo. E nessa parte da obra que as críticas sociais se intensificam e a reflexão sobre a vida ganha contornos ainda mais profundos. O realismo surgiu no Brasil por volta de 1881, com a publicação justamente dessa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao contrário do romantismo, o realismo rejeita o idealismo e coloca o foco na crítica social, na psicologia das personagens e no retrato nu e cru da sociedade da época. Brás Cubas narra sua vida após a morte. Ele conta suas memórias de trás para frente com ironia, frieza e muitas vezes sarcasmo. Ao revisar seu passado, revela frustrações amorosas, ambições políticas e fracassadas e reflexões amargas sobre a elite do século XIX. Do capítulo 39 ao 42, o foco recai sobre o início do envolvimento amoroso entre Brás e Virgília. Através da intermediação de Dona Plácida, uma figura resignada, Brás retoma o contato com Virgília, agora casada com Lobo Neves. Embora a princípio exista hesitação por parte dela, a paixão antiga ressurge e o adultério começa a tomar forma. Brás, com sua visão distorcida e egocêntrica, romantiza a relação, ignorando as implicâncias morais e sociais do que está prestes a acontecer. Do capítulo 43 ao 50, vemos o relacionamento entre os dois se consolidar em meio à hipocrisia da sociedade. Virgília passa a visitar Brás com frequência na casa da Dona Plácida, transformando esse espaço num refúgio clandestino para os amantes. Brás chama o local de a Casa dos Encontros, um símbolo da sua ilusão amorosa. Ao mesmo tempo, ele mostra desprezo e indiferença por Dona Plácida, apesar de depender completamente dela para manter o seu caso amoroso. Uma clara crítica à forma como as classes dominantes exploram e ignoram os mais humildes. Bom, nos capítulos 51 e 56, o adultério já está completamente estabelecido. Brás vive uma espécie de euforia por se sentir amante de uma dama casada e influente, a um certo orgulho fútil, como se o romance fosse uma conquista social do que uma verdadeira relação amorosa. Esse trecho de narrativa também serve como espaço para reflexões do narrador sobre o papel da mulher, o casamento e a falsidade de convenções burguesas. O tom irônico do Machado de Assis aparece com força, principalmente quando tenta justificar o seu comportamento ao minimizar os danos da traição. E a partir do capítulo 57 a 64, o clima começa a mudar, apesar do envolvimento intenso de Brás Cubas que começa a se cansar da relação. A novidade dá lugar à rotina e a paixão começa a esfriar. Ele relata isso com naturalidade e certo desprezo, revelando sua incapacidade de se envolver emocionalmente de forma verdadeira. Virgília, por outro lado, continua investindo na relação, o que evidencia uma disparidade emocional entre os dois. Bom, além disso, surge uma ideia que vai ganhando um espaço na mente de Brás, um emplasmo de Brás Cubas, um remédio para aliviar a melancolia humana. Essa ideia, bem absurda e pretensiosa, reflete o narcisismo do protagonista, que acredita que poderá deixar um legado à humanidade, mesmo que tenha sido um homem medíocre em vida. Ao decorrer dos capítulos, podemos analisar alguns temas principais, como a vaidade, onde Brás Cubas sempre buscava a validação social, a aparência e a essência, onde, por exemplo, nós temos o luto da sua mãe, que foi muito mais social do que sentimental. O humanitismo, a filosofia cínica de Quincas Borba, que satiriza o pensamento racional. E, claro, a crítica à elite e à futilidade das relações. Bom, a nossa equipe viu a obra como uma hipocrisia social, mas também como uma provocação sobre como vivemos hoje em dia. O medo de falhar, a busca por status, a ausência do afeto verdadeiro.
Tudo isso está presente não só no século XIX, mas também na nossa realidade atual. A diferença é que ainda temos tempos de mudar isso. Nós selecionamos e analisamos alguns trechos. O primeiro é do capítulo 40, quando Brás Cubas diz: a vida é cheia de obrigações, que a gente cumpre por mais vontade e que tenha de as infringir deslavadamente. Aqui, ele mostra como a sociedade pressiona a gente a seguir certas regras, mesmo quando a gente queria fazer diferente. O segundo trecho está no capítulo 53 e é um diálogo entre Brás Cubas e Quincas Borba. O Quincas apresenta a tal filosofia do humanitismo, que tenta justificar o sofrimento das pessoas como algo necessário pelo bem da humanidade. Mas isso é uma grande ironia do Machado de Assis. Ele mostra como certas teorias são criadas só para mascarar egoísmo, desigualdade e até crueldade. É como se fosse uma sátira das filosofias que fingem ter moral. E o terceiro trecho está no capítulo 62, quando Brás Cubas fala da morte da sua mãe. A parte mais marcante é que ele não demonstra tristeza verdadeira, ele se preocupa mais com a imagem que vai passar para os outros, com o jeito certo de viver com o luto. Isso critica a forma superficial de muitos rituais sociais, inclusive a forma como a gente trata a morte, às vezes como uma obrigação do que como um momento de sentimento real. Brás Cubas viveu cercado de pessoas, mas nunca verdadeiramente se conectou. Ele morreu sem dores, mas também sem marcas. Me fez pensar, será que estamos realmente vivendo ou apenas sobrevivendo dentro do que esperam de nós? A morte não foi trágica para Brás Cubas. Trágica foi a vida que ele levou, vazia de sentido, feita de aparências e ambições egoístas. A maior frustração dele foi perceber tarde demais que não se ama depois da morte, nem antes se o orgulho não deixar. À medida que Brás narra a própria morte, nos reforça a refletir se tivéssemos deixado de viver por medo de quebrar as regras que nem foram feitas por nós. Talvez a única forma de não terminarmos com ele seja viver com verdade, mesmo que doa.